Hoje é uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas, um pouco depois das 18 horas. É hora quando aqui estamos, aproveitando as ondas milagrosas da vibe mundial, para falar sobre saúde, celebrando saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Para quem não me conhece, eu cuido dos destinos da minha clínica de dor do sistema músculo-esquelético, transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são as doenças do nosso esqueleto. O nosso esqueleto é muito importante, né? Todos os órgãos estão contidos no nosso esqueleto. Eles nos dão suporte, postura, equilíbrio, movimento, entende? Nos levam aos lugares, né? Nos deslocam no espaço. Né? Isso é muito importante, entende? E temos a impressão que o nosso esqueleto é muito forte, né? Os ossos são muito rígidos, né? Não, nada disso. Nós somos muito frágeis e o esqueleto não tem mecanismos amortecedores. Então, nós sofremos muito com impactos, com choques, com carregamento de peso, com obesidade, entenderam? Com insuficiência muscular, entenderam? Sofremos muito, entendeu? Com um tipo de problemas que são, vamos dizer assim, urbanos, né? Urbanos. A maior parte das atividades de nós urbanos são atividades sedentárias, né? Atividades sedentárias. Sentado sempre, sentado no automóvel, no escritório, no computador, entenderam? Então, vamos desenvolvendo uma péssima postura, um desequilíbrio. E o que acontece? Acontece o grande maligno do esqueleto. O grande maligno do esqueleto, né, se chama deformidade. Nós vamos deformando a estrutura ideal do corpo humano. Né? Eu sempre dou um exemplo daquelas sentinelas da rainha da Inglaterra no Palácio de Buckingham. Entendeu? Eles ficam em posição de sentido 6 horas e na mesma posição e não se cansam. Entende? Eles têm um condicionamento muscular e de bioengenharia perfeitos. Entende? É tão perfeito o alinhamento do tronco deles que eles mesmo cancelam a ação da força da gravidade. Que a força da gravidade te empurra para baixo. Né? Se você não tem estrutura para fazer uma força contra a força da gravidade, você desaba no sentido. Ou você cai para a esquerda, ou você cai para a direita, ou você está se apoiando numa mesa, ou você se apoia na parede, entendeu? Você fica brigando com a força da gravidade, entenderam? Ela é o maligno do nosso esqueleto, porque nós somos submetidos a essa ação 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida, entende? E ela nos empurra para baixo, entende? Porque o alongamento é uma bênção, entendeu? Porque o alongamento tenta restituir, entre aspas, a nossa altura. A força da gravidade vai achatando a nossa altura. E os alongamentos? O alongamento tenta restituir a nossa altura, entende? O alongamento é uma bênção. Todos os alongamentos, exercícios de alongamentos, entende? Estão indicados para todos os sentidos do esqueleto, entenderam? É muito bom, muito bom. Entende? É o que nós mais praticamos em nossa clínica, né? Entende? Porque os transtornos musculoesqueléticos, eles causam uma pleiade, uma porção de sintomas que são muito desagradáveis, né? Principalmente, o acento principal é dor e incapacidade física. E a dor pode acontecer, dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nos punhos, nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Veja, em toda a geografia do corpo humano, né? Mas eu hoje queria atender uma ouvinte, né? Acho que, se não me engano, de Pirituba, cidade de Pirituba, que me perguntou: doutor Rui Mercúrio, fale alguma coisa sobre fibromialgia.
também chamada fibromiosite. Né? Então, vejam vocês. Né? Nós temos uma estrutura esquelética que é composta, como eu já disse, né, de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Não é? Então, vejam bem, quando temos uma dor, né, uma dor na região dorsal, na região lombar, uma dor lateralizada na direita ou na esquerda, não é? Essa dor, ela pode ter 3 fontes de origem, certo? Ela pode ter uma origem músculo-esquelética. Essa dor pode ter uma origem músculo-esquelética. Nós temos várias fontes de dor que causam dor no sistema músculo-esquelético. Né? Uma das fontes se chama músculo tendinosa. Então, uma dor originada nos músculos ou nos tendões. Principalmente, nós temos dores articulares, que são as dores das nossas articulações. Por exemplo, dor no joelho. Por exemplo, dor no quadril. Por exemplo, dor no ombro. São as nossas articulações. Então, podemos ter dores de articulação. E, finalmente, as piores dores do transtorno musculoesquelético se chamam nevralgias. O que é uma nevralgia? A nevralgia é uma dor de nervo, de raízes nervosas. Entende? A dor ciática é uma nevralgia por compressão, por exemplo. Né? A dor de dente. A dor de dente é uma nevralgia por exposição do nervo do dente. Entenderam? Então, nós podemos ter várias fontes de dores. Entende? A fibromialgia, como o próprio nome diz, é uma dor originada na parede do nosso esqueleto, não é lá dentro, né? Não é na cavidade torácica, nem na cavidade abdominal, não. É na parede do tronco, entenderam? O sistema músculo-esquelético. Então, veja vocês. Eu disse a palavra mágica do problema musculoesquelético, se chama deformidade. Né? Então, vou dar um exemplo bem simples. Né? Você se olha no espelho e dê uma olhada no nível dos seus ombros. Né? Se olha no espelho, dá uma olhada no alinhamento da sua cabeça, né? Dá uma olhada no nível, na horizontalidade dos seus ombros. Entende? Se um ombro está mais alto que o outro, isso é uma deformidade. Se a tua cabeça pende mais para a esquerda ou para a direita, isso é uma deformidade. Entenderam? Se a tua bacia, a tua linha de cintura, é mais alta de um lado do que outro, isso é uma deformidade. Se a tua perna está entortando em valgo, em X, ou está entortando em varo, em arco, em perna de cowboy, isso é uma deformidade. Entendeu? Se o seu pé é chato, muito plano, isso é uma deformidade. Se um pé é mais chato, mais plano que outro, pior ainda. Desnivela a bacia. Quando desnivela a bacia, leva junto a coluna lombar, que cai para o lado mais baixo da bacia, formando uma escoliose, que é convexa para o lado mais baixo e é côncava para o lado mais alto da bacia. Entenderam? O que é escoliose? Escoliose é um desvio do eixo da coluna, ou melhor, a escoliose é uma projeção de um desvio de coluna no plano frontal. Porque, em verdade, a escoliose é uma espiral, né? No sentido espacial. Entende? Mas a escoliose que nós estamos estudando sempre e que os raios-x mostram, que a radiografia mostram, é a projeção da curvatura num plano frontal. Entende? A escoliose, ela pode ser côncava para a esquerda, côncava para a direita, convexa na dorsal ou côncava na dorsal, entende? E sempre tem uma curva que é primária e a curva de compensação, né? Forma-se uma curva para um lado e, por compensação, forma-se uma curva do outro lado para manter algum tipo de alinhamento do tronco. Mas eu queria falar hoje mesmo sobre a fibromialgia. Então, a fibromialgia
é um processo muscular tendinoso. Por descompensação do nosso esqueleto em termos de deformidade, as referências de inserções de tendões e de músculo e os deslizamentos de camadas musculares que acontecem nos nossos movimentos estão prejudicadas. Há verdadeiras aderências musculares, entende? Aderências musculares, entende? Há repuxamentos de músculos, de tendões. Isso é muito dolorido, entende? Então, existem muitas dores no nosso esqueleto que são do revestimento do esqueleto e não do conteúdo de dentro das cavidades, né? Muitas, eu diria, inúmeras dores de cabeça que assustam o paciente, né? Hoje em dia, né, ainda ontem falei com um paciente sobre isso, se você vai ao médico e fala, eu estou com dor de cabeça, não tenha dúvida, ele vai aceitar uma tomografia. Você vai fazer uma tomografia, no mínimo, ou uma ressonância magnética, entende? Para ver o que tem nessa cabeça. E normalmente o exame vem, não há problema, está tudo bonito. Por quê? Porque é um desnível de forças, né? Um desequilíbrio de forças da parede da cabeça, entende? A hemicrânia, a enxaqueca, por exemplo, é um desnível de força. Por que dói metade de uma cabeça e não dói a outra metade? Entenderam? A hemicrânia é um bom exemplo desse desnível. Entre aspas, né? A dor de cabeça, muita dor de cabeça, entre aspas, podia ser chamada de fibromialgia. Entendeu? Porque é um problema de músculo, da parede, e não interna do cérebro, nada disso. Claro que existe dor de cabeça muito graves, né? Que pode ser um tumor, pode ser um aneurisma, né? Um derrame cerebral, sei lá. Mas isso, graças a Deus, é muito raro, né? O mais comum é ter uma dor de cabeça banal, né? Que todo mundo tem, entendeu? E, em geral, a dor de cabeça é tensional. Entende? E a fibromialgia é a campeã, né? É a campeã das referências por tensão emocional. Entendeu? Muitas fibromialgias, inúmeras. Diagnóstico de fibromialgia decorre de tensões emocionais. Que, né, as pessoas descarregam problemas em cima dos ombros, né? A sua cabeça fica pesando mais por ação da musculatura que repuxa a sua cabeça para baixo, entende? Dando aquela dor ou queimação, né, na parte alta das costas, da coluna, dos ombros, do pescoço, na base do pescoço, entende? A fibromialgia é um problema muito sério, no sentido que causa muito sofrimento ao paciente, né? E fica com muitas dores, né? E muda de lugar, entende? E toma analgésico, e toma relaxante, e faz banhos quentes, entende? Então, a fibromialgia tem muito a ver com nossa deformidade que estão se instalando no esqueleto, por mau uso, por carregamento de peso, por obesidade, por insuficiência muscular, por ação da própria força da gravidade, entendeu? E a fibromialgia, meus queridos, ela tem muito a ver com as nossas emoções, né? Agora eu aproveito a oportunidade para dizer, o que não tem a ver com as nossas emoções? Nossas emoções comandam todos os espetáculos da nossa vida, entendeu? Nossas emoções causam doenças, nossas emoções curam doenças, entenderam? Entenderam? Então, a nossa mente é muito poderosa, muito poderosa. E a fibromialgia, meus caros, não deixa de ser um problema sério para o paciente, entende? Muitas vezes, né, a fibromialgia, eu não diria que é competência do ortopedista, não. É competência do ortopedista, do neurologista, do reumatologista, entenderam? Do fisiatra, entenderam? Entende? Mas para corrigir a fibromialgia, não adianta ficar tomando analgésicos, relaxantes ou anti-inflamatórios. Isso pode ser, assim, receitado, o paciente pode ser orientado a tomar tais medicamentos em caráter provisório ou paliativo, mas nunca vai ser um tratamento resolutivo para resolver a questão. Entenderam? Entenderam? Para resolver a questão, veja vocês,
educação alimentar, nutricional, educação física, cuidados, né, com o físico, movimento, né? Movimente-se. Nós não fomos feitos para ficar parados, não somos vegetais. Entenderam? Nós temos que se movimentar. Entendeu? Educação física, educação alimentar e educação emocional. Entendeu? As prisões estão cheias de presidiários que não tiveram educação emocional. Não souberam administrar suas emoções de raiva, de ódio. Cometeram crimes, às vezes, bárbaros, hediondos. Esses feminicídios que a imprensa vive noticiando, entenderam? É falta de equilíbrio emocional. Só isso. Briga entre vizinhos, né? Nossa, é um negócio impressionante. No trânsito, entende? Então, se você não dominar suas emoções, você é escravo de más escolhas, de más ações. Entenderam? Entenderam? Por isso, às vezes, né? Eu me lembro que era menino e meu pai me dizia, você está com raiva, você tem alguma reação de ódio, de raiva, de mal-estar, conte até 100 primeiro, para tomar uma decisão. Ou, melhor ainda, deixa a decisão para o dia seguinte. Entende? Porque se você reagir na hora àquele problema, você vai fazer bobagem. Entendeu? Então, as nossas emoções comandam o espetáculo da nossa vida. Entende? Comandam o espetáculo da nossa vida. Agora, por que os computadores fazem cálculos incríveis, são rápidos, dão respostas inacreditáveis? Porque eles não se emocionam. O computador não se emociona. E nossos atos da nossa vida, no dia a dia, que seja no trabalho, que seja no esporte, no lazer, no relacionamento humano, entendeu? Tem sempre um acento emocional nisso. Sempre tem um acento emocional. Entende? O domínio das nossas emoções fazem a diferença do seu destino. Entendeu? E a fibromialgia, em termos de sistema músculo-esquelético, tem muito a ver com os nossos estados emocionais. Embora tenha a ver também com as deformidades que vão se instalando no esqueleto. Entendeu? Por isso que eu me intitulo um bioengenheiro, porque eu pratico a bioengenharia, que é a engenharia do esqueleto, a engenharia focada, né, no esqueleto humano. Entendeu? Entende? Então, eu falo às vezes para o paciente, você vem ao médico, mas o teu problema é de engenharia. Né? O disco é hidráulico, é um sistema hidráulico. Né? Nós temos ação de forças sobre o nosso esqueleto todos os dias. Força da gravidade, por exemplo. Entenderam? Nós temos pressão arterial. E tudo são termos da física, da engenharia, da matemática. Entenderam? Então, meus caros, na nossa clínica, as consultas não podem demorar menos de 1 hora. Eu preciso saber toda a história do doente que ele me conta. E se ele deixou de contar alguma coisa, depois eu pergunto. Depois eu faço um exame físico nele. Depois ele quer me mostrar aquele monte de exames que ele já fez. Né? Datas mais antigas, datas intermediárias, datas recentes. Né? Vou acompanhando a evolução de um problema de coluna, de um desgaste de joelho ou de quadril. Entenderam? Então, densitometria óssea. Né? Densitometria é um exame comparativo. Né? Hoje em dia existe esse exame que dosa o grau de perda de massa óssea. Né? A osteoporose não deixa de ser uma insuficiência óssea, né? Uma atrofia óssea, a osteoporose. A perda da estrutura forte que o osso tem. Vai diminuindo, vai ficando poroso, vai ficando menos denso, vai perdendo resistência, vai ficando quebradiço. Às vezes a pessoa, né, eu atendo uma pessoa de alguma idade, diz, mas eu levei um tombinho, eu caí um pedacinho ali, quebrei o fêmur. Imagina, entendeu? Porque o osso com muita osteoporose
perde, né? Perde resistência. Entende? Uma criança pode ter uma fratura. Outro dia um paciente achou interessante a expressão. Tem uma expressão ortopédica que diz fratura em galho verde. É uma fratura em que a criança entorta o osso e ele não quebra, mas ele fica torto. É igual a um bambu, né? Um bambu jovem, né? Que você entorta o bambu assim e ele não dá o pleque, né? Ele não quebra. O osso da criança também é assim, entendeu? É muito elástico. Então, às vezes, a gente fala fratura em galho verde. Né? Fratura em galho verde. Né? E na pessoa idosa, a fratura seria chamada em galho seco. Entenderam? Mas justamente é isso. Então, nós falamos sobre fibromialgia, respondi uma porção de perguntas, inclusive para essa minha ouvinte de Pirituba, entende? Precisa ter, né, domínio emocional, né, sobre as suas emoções. Né? Eu recomendo sempre, meus pacientes muito ansiosos, muito terrivelmente elétricos, né? Eu recomendo sempre o budismo. Né? O budismo é uma doutrina maravilhosa, no sentido de... O budismo nem é chamado uma religião. Eu diria que é uma doutrina de estilo de vida, né? De aceitação, né? Que as coisas são como elas têm que ser, entenderam? De aceitação. O budismo é maravilhoso. Eu conheço muitas doutrina espírita, conheço muitas religiões, frequentei muitas religiões em busca de respostas. Nós somos eternos buscadores de respostas. E nunca saímos dessa fase. Embora digam, não, as crianças estão passando para a fase dos porquês, né? Por que pai? Por que mãe? Por que isso? Por que aquilo? Não, eu nunca saí dessa fase. Se a ciência não me dá a resposta, eu vou para a religião. Se a religião não me dá a resposta, eu vou para a intuição. Se a intuição não me dá a resposta, eu vou para a filosofia. Se a filosofia não me dá a resposta, eu vou para o espiritual. No espiritual, meus caros, todas as respostas estão prontas. O raciocínio espiritual é incrível, né? Eu utilizo o raciocínio espiritual, mas o raciocínio espiritual não tem nada a ver com toda a lógica que você aprendeu até hoje. Tem nada a ver. Você tem uma ideia, né? O raciocínio espiritual não tem distância. Tudo é aqui e agora. Não tem limitação. Tudo é infinito. Entenderam? Não tem tempo. Não existe tempo no reino espiritual. Porque se não tem tempo, não tem idade. Olha que maravilha. Entendeu? No reino espiritual não tem impossível. E se no reino espiritual não tem impossível, não tem incurável. Entenderam? E às vezes eu tenho que usar esse raciocínio. É por isso que as minhas jornadas se chamam Cura pela Medicina Espiritual. Entende? Se a ciência responde, eu estou satisfeito. Ah, a ciência não respondeu, eu busquei resposta nas religiões. Entende? E olha, posso dizer de boca cheia, não posso falar mal de nenhuma religião. Entende? Aprendi muito. Todas as religiões, em todas as doutrinas. Entendeu? Entende? E veja vocês, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Entende? E na inteligência você busca muitas respostas, principalmente científicas, né? Mas a medicina é materialista. Entende? Às vezes eu atendo um paciente que ele diz, com muito orgulho, ele diz assim, eu sou ateu. Eu digo assim, não é assim que se diz. Você tem que dar um soco na mesa e dizer, eu sou ateu graças a Deus. Bom, mas hoje, meus queridos, minha jornada está terminando. Estou vendo aqui o cronômetro que fica me olhando aqui para mim, para que eu termine logo. Entendeu? Quero dizer a vocês que estou de endereço novo, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Número 1470. É próximo do estádio do Morumbi. Avenida Giovanni Gronchi, 1470. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Telefone 11 3661 4243. O meu telefone particular, celular, é o 11 9 7082 8015. 9 7082 8015. Nesses telefones surgem as perguntas. Os pacientes ligam, os ouvintes ligam, os seguidores da minha jornada ligam, fazendo perguntas, né? Eu tento responder por mensagem,
Tento responder pessoalmente, às vezes com ligação telefônica, ou tento responder através dessas minhas jornadas aqui, nas ondas milagrosas da Vibe Mundial. Mas hoje terminamos a jornada de hoje. Convido-os para a minha próxima jornada, na próxima quinta-feira, um pouquinho depois das 18 horas. Sejam todos muito felizes. Mas para isso, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.